Que bênção. Gente, não é gostoso demais estar na casa do Senhor e ainda ao lado de pessoas que nós amamos? Isso é bênção, não é? Glória a Deus. Nós estamos na campanha dos 40 dias de jejum e oração por uma família. Uma família o quê? Inabalável. Olha que bênção. Então nós estamos falando sobre isso, estamos vivenciando isso nos pequenos grupos, nos cultos, para que isso seja poderoso e verdadeiro. Porque é através da família, as famílias firmadas em Deus, famílias que ainda vão se formar, mas as famílias que já estão formadas, que estão chegando os filhos, que já têm os seus filhos, que nós vamos formar e mostrar para uma sociedade toda que a família é um propósito de Deus, criação de Deus, coisa linda. E essa semana eu fiquei muito feliz, até falei, gente, Deus é lindo, olha só, eu vou poder falar de coisas tão preciosas e que Deus falou comigo a semana toda. Quem está fazendo? Ergue a mão bem alto. Olha, gente, tem bastante gente que ainda não pegou o livrinho. Então, na hora que você sair daqui, pega mesmo o livro, mesmo que você não tenha dinheiro, depois você vem e paga. Mas é importante que nós estejamos unidos, orando por isso. E quem leu essa semana toda vai poder compartilhar dessa bênção que foi a palavra. E, preparando o sermão, veio ao meu coração o tema felizes para sempre. Quem não quer ser feliz para sempre com uma pessoa? Né? Todos sonham com felizes para sempre. A gente sempre escuta nas historinhas de criança ou de princesa e eles ficaram felizes para sempre. Mas na vida real é assim? Todos os casamentos terminam felizes para sempre? Não. Infelizmente, não. Muitos começam felizes para sempre, é aquele amor, aquela paixão, aquela vontade de estar junto, e aí vem o casamento. Aquele ano de preparar o casamento é uma correria gigantesca, ninguém consegue pensar mais em nada, é como se parasse o mundo para que você vivesse todos os detalhes de um casamento. Porque a cerimônia em si, uma festa, se você for fazer, para receber, mesmo que seja só a família, os amigos mais próximos, ou então quem faz uma grande festa, ninguém está pensando que aquele casamento não vai terminar bem, não é verdade? Porque nós estamos vivendo aquele momento. Aí vem o casamento, começam-se os dias, e muitas vezes nessa caminhada, a gente precisa entender qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher dentro de um casamento. Eu escutei uma pessoa dizendo, mas esse livrinho está falando muito de casamento, eu sou solteiro. Eu falei, olha, melhor ainda, porque muitas pessoas se casam e nem sabem qual é o papel do homem e de uma mulher diante de um casamento. Muitos se casam pensando somente na relação sexual, ainda mais se for cristão. Para a gente não pecar, vamos casar logo que o negócio está rápido aqui. E aí, casa rapidão para tentar consertar ou ajeitar as coisas, mas ainda não tem noção de qual é o papel do homem e da mulher dentro do casamento. Então, se você ainda é solteiro, eu vou pedir para você erguer a mão. Ergue a mão aí, quem é solteiro. Gente, agora dá uma olhada para o lado. Essa é a hora, vai. Olha para trás, olha para o lado. Tem gente fazendo assim, ó. Essa é a hora. Aproveita a oportunidade. Aí, ó, tá vendo? Tem que olhar, né, gente? Orar e vigiar. Já dei uma ajudinha aí. Mas esse é o momento, acabou, deixa os encontros para depois, trocar telefone depois. Mas esse é o momento certo para a gente entrar num relacionamento. Eu preciso entender muito claro o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz sobre o casamento. E muitos se casam sem saber, e nessa caminhada também pode aprender.
Há tempo para retomar as coisas, cada um tomar o seu papel. E muitas vezes a gente escuta alguém falando assim, qual é a receita ideal, né? Quantas entrevistas a gente não vê com famosos falando assim, olha, vocês já estão casados há tanto tempo, qual é a receita para um casamento feliz ou para um casamento duradouro? Isso está na palavra de Deus. E isso a gente começa a viver enquanto é solteiro. Então, se apegue à palavra de Deus e a esses princípios. E hoje a gente vai falar dessa receita para dar certo, que existem ingredientes tanto do marido quanto da esposa, que os dois precisam saber o seu papel para continuar. Há um tempo atrás, isso já tem uns 8 anos atrás, eu lembro que uma menina de uma célula, ela chegou, ela não estava namorando, ela chegou e falou, pastor, eu comecei a namorar. Ah, que bênção. Quem é? O rapaz que acabou de chegar na célula, tal. Ah, ó, vão com calma, né? Se conheçam. Deu 3 meses. Pastor, a gente marcou a entrevista aqui na igreja, tudo, já estamos fazendo o curso de noivo e vamos nos casar. Imagina, 3 meses, vamos fazer o curso de noivo e vamos nos casar. E aí eu queria que a senhora fizesse o casamento. Aí na hora... E aí, com muito jeito, eu cheguei e falei, olha, querida, sim, olha, eu queria te aconselhar numa coisa. Por que a pressa em casar? Não, ele acabou de chegar, ele já veio assim com a casa, né? Já tem tudo, tal. Então, a gente não tem o que esperar. Eu falei, então, mas dá tempo ao tempo. Se conheçam, né? Deixem Deus falar com vocês, trabalhar com vocês, porque a gente precisa entender que o casamento não é uma brincadeira. Casamento não é só uma noite linda. Casamento é para sempre. E o para sempre não se acaba naquele dia maravilhoso. Porque muitos casamentos têm uma cerimônia linda, uma festa linda, mas com a caminhada, o amor acabou. Então eu falei, dá tempo ao tempo. Não, pastor, a gente orou, a gente já sentiu de Deus. Não, amém. Então eu só quero dizer que eu não vou fazer seu casamento. Como assim? Não, eu não vou, eu não me sinto à vontade para fazer o seu casamento. Ela falou, que pena, tal, vou ver outro pastor. Eu falei, fica à vontade e não pense que eu não vou te abençoar, porque o que eu quero é que dê certo. Era só um conselho. E eu lembro que os pais dela ficaram muito, muito bravos com a minha resposta e vieram falar até com o pastor Gilson. Pastor, quem é ela para ela decidir fazer ou não? E eu lembro que aí o pastor Gilson respondeu, olha, do mesmo jeito que você faz uma escolha, um convite para alguém fazer o casamento, ela também tem todo o direito de fazer ou não fazer. Mas você pode perguntar para ela. E eu respondi a mesma coisa para os pais. Mas outro pastor fez o casamento deles. O primeiro ano de casamento deles foi o inferno. E como eles estavam debaixo da nossa rede, nós acompanhamos isso. E realmente eles sofreram muito o primeiro e o segundo ano de casamento. E aí eles saíram da nossa rede, saíram da igreja, passaram um tempo distante, depois eles voltaram para a igreja e disseram, olha, a gente quer ir para qualquer rede, menos a rede da pastora Andréa, não queremos ir para a rede mais, né? E nesse tempo, alguém ligou lá na igreja e falou, olha, é um casal, tal. Eu falei, não, pode daqui que eu coloco em célula. E eu acabei colocando numa célula da nossa rede. E ali eu fui visitar a célula, eles estavam, e foi muito de Deus, porque eles me procuraram e falaram, pastora, nós não deveríamos ter casado tão cedo. Nós tínhamos coisas para ser tratada no nosso coração, no coração de um, no coração do outro. Passamos por muita luta, ainda estamos passando, mas nós queremos pedir perdão, porque a gente acaba achando que Deus respondeu, Deus falou. E eu falei, não, e eu quero estar com vocês, eu quero ajudar. Eles são uma bênção hoje, já são supervisores. Glória a Deus! Mas passaram por um período que eles reconheceram que não precisariam eles terem passado se eles tivessem dado tempo, para que cada um soubesse realmente qual é o papel de um e do outro.
Nós precisamos saber disso. Então, quem aqui está do lado da sua esposa? Quem está com privilégio? Olha aí, gente, olha o tanto de gente. Fala glória a Deus. Ó, não é bom estar do lado assim? Ó, que lindo. É isso aí. Tem que comemorar mesmo. A palavra de Deus diz que quem encontrou uma esposa encontrou uma joia preciosa, um tesouro. Dá um beijo aí no seu tesouro, vai. Coisa linda. Vai chegar a tua hora, espera quem está aí. Mas vamos lá, vamos ler a palavra que está em Efésios 5, do 22 ao 33. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém? Aqui tem uma receita preciosa para um casamento de sucesso. E esse texto tem que entrar no nosso coração, na nossa mente, mas principalmente precisa mudar as nossas atitudes. O casamento é uma parceria, onde os dois se unem para que algo dê certo. Mas aqui tem algumas coisinhas importantes, e eu vou começar me referindo aos maridos. Diga aí, marido. Presta atenção. E tem que falar, presta atenção, porque se o seu marido estiver aqui, ele vai estar prestando atenção, amém? Onde vai estar a sua esposa ou o seu esposo? Aqui na igreja? Aqui que você quer encontrar um marido? Sim, o meu eu encontrei numa célula, olha que bênção. Glória a Deus, não é? A célula também proporciona esses encontros maravilhosos. Então vamos lá, marido. Primeira coisa que a gente vê nesse versículo fala: o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. O marido está sendo comparado com quem? Jesus. Uau! O marido precisa ser perfeito. Existem maridos perfeitos? Sim! A palavra que o apóstolo Paulo usa para amor nesse texto é a palavra grega ágape. Sabe o que é o que significa esse amor ágape? Eu nunca vou esquecer que o Felipe pregou sobre isso e foi fantástico. Significa um amor incondicional, o próprio amor de Deus. Meu esposo tem que me amar como Jesus me ama. Você que é solteiro, a pessoa que estiver com você e que for casar precisa te amar como Jesus te ama.
O padrão é muito elevado, é ou não é, homens? É? Vocês acham que não? O padrão é muito elevado, é Jesus. Ele é perfeito, ele não tem erro, ele não tem falhas. Então, se a gente está falando isso, será que é difícil eu amar a minha esposa como Jesus ama? Como é possível eu amar Jesus, eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? O que ele fez pela igreja? Se entregou, ele deu a vida por ela. Gente, não é fácil. E ninguém vai conseguir se não for através de Cristo e através do Espírito Santo. Na dependência do Espírito Santo, nenhum ser humano tem capacidade de amar outra pessoa como Cristo ama. Sozinho, não. Somos cheios de falhas, de defeitos, de gostos, difícil em perdoar, em ceder, e são coisas importantes dentro de um casamento. Mas a gente só vai encontrar isso se a gente viver na dependência. Então, maridos, se submetam ao Espírito Santo e busque amar a sua esposa através do amor que vem de Deus. É legal que a gente olha quando fala do fruto do Espírito, e eu quero um marido que seja cheio do fruto do Espírito, eu preciso ser, e quais são, o que integra o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem que é o marido com todas essas qualidades? Você quer, não quer? E aí fala, e bonito também, né? Ó, o Luiz está falando que aí quer demais, né? Não, tem que juntar tudo. Aos nossos olhos, Deus prepara o melhor. É legal que quando ele fala o fruto, sabe o que é interessante? O fruto, ele não precisa de nada, naturalmente ele brota. E esse amor que vem de Deus brota quando nós estamos totalmente ligados ao Senhor. Por isso que quando a gente escuta um casamento que está chegando ao fim, e eu posso dizer como o Rafael fez aquela brincadeira que a rede mais é mais velha, não é isso? Nós estamos experimentando coisas mais de Deus, entendeu? Então, muita gente na nossa rede já está casada. E se você quer casar, pode vir para a nossa rede, que casa rapidinho. Rapidinho não, hein, gente? Eu não deixo. Mas, na verdade, isso precisa estar muito ligado àquilo que a gente está vivendo com Deus, de uma forma natural. Quando a gente vai atender um casal que tem 2, 3 anos de casado e eles estão passando por uma crise difícil e querem se separar, tudo que você fala, eles só repetem a mesma coisa. O amor acabou. O amor acabou. Não, mas não é assim. E o amor de quando vocês se encontraram? De quando vocês se olharam um para o outro, de quando vocês falaram, não, a gente enfrenta o que for. Aquele amor que diz assim, não, com você eu moro até debaixo da ponte. Hoje o nível está mais elevado, né? Não estou vendo muita gente falar isso. Mas é um amor que fala assim, olha, com você eu passo pelo que for. Cadê esse amor? Acabou. Mas por que acabou? O que fez acabar esse amor? Sabe o que fez acabar esse amor que muitos não querem entender porque estão machucados, porque machucou e foi machucado? Acabou a intimidade com Deus. Acabou aonde a gente busca todo o amor para suprir o nosso casamento. Eu não vou amar o meu esposo só com as minhas forças. Eu não vou ser a melhor esposa e não vou respeitar e honrar o meu marido como eu devo, se eu não for uma mulher que busca no Senhor a cada dia ser aperfeiçoada. E o marido não vai conseguir amar a sua esposa se ele não buscar primeiro em Deus. Lá em 1 Coríntios 13, que é
texto que muitos usam em casamento, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Mas esse texto também diz, o amor jamais acaba. É um amor que vem de Deus. Então, o seu casamento tem que ser firmado em Deus. Os dois precisam entender que esse casamento não vai dar certo sem Deus. E com Deus na jogada, é felizes para sempre. Amém? Mas ele também diz que o marido precisa ser o líder da esposa. O marido precisa liderar a sua esposa. Olha que coisa linda. No casamento, Deus delegou a autoridade de líder ao marido. Isto não significa que a esposa esteja em segundo plano ou nenhum grau de inferioridade. Toda instituição precisa de um líder. E quando Deus criou a família, Ele instituiu que o homem fosse o líder da casa. Infelizmente, muitos maridos não assumem a postura de líder dentro de casa, a sua liderança. E às vezes a esposa acaba trocando, invertendo esses papéis. E a gente fala, olha, na verdade, quem lidera é a esposa. Ou então, quando ninguém lidera e a sua família se torna um navio totalmente à deriva, sendo levado para qualquer lado e sem direção. Então, os maridos precisam não se esquecer. Assim como Cristo fez a igreja, a sua liderança deve ser encharcada de amor, cuidado, proteção, carinho e muito respeito pela sua esposa. Quando alguém tem dificuldade em dizer o que é se submeter à liderança do marido, quer dizer que ele fala e acabou? Sim, mas como é isso? O marido que ama a sua esposa, que cuida da sua esposa e é temente ao Senhor, a sua esposa vai se sentir protegida, cuidada e ela vai ter a certeza que ele lidera a casa. Eu lembro que quando a gente se casou, passou um tempo, o Luiz falou assim para mim, amor, você fazia tantas coisas, e agora você deixa tudo para eu fazer? Sim, eu não vi a hora desse dia chegar. Falei, amor, claro. Então agora eu vou ser cuidada, amada, protegida. Você é o líder de casa. Então isso é muito gostoso. E eu lembro que ele falava assim, nossa, mas Jesus pegou pesado, né? Porque a igreja pode errar. A igreja pode, mas Jesus não pode. Não pode. Não pode. E nisso ele nos colocou como proteção, estarmos protegidas e cuidadas diante de uma liderança. E o nosso marido tem que ser o líder da casa. Uma casa onde existe um líder, ele vai liderar a casa, os filhos, e ele vai levar isso para perto de Deus. Agora, por que tem muitas mulheres que não aguentam a liderança do marido? Porque não é um marido que ama, que demonstra esse amor, que cuida, que protege, que vê o que é necessário para ela. Ele simplesmente quer mandar. Eu falo e você obedece. Eu não estou interessado se essa é a sua opinião, se você gosta ou não. Você quer ser temente a Deus, obedece e fica quieta. Super temente a Deus. Porque se a gente for olhar para a figura de Jesus, Jesus morreu pela igreja. Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida. E o marido precisa fazer com que a sua esposa tenha vida. E isso traga alegria. Um casamento, gente, é muito gostoso quando a gente vê que os dois estão felizes em estarem juntos. Eu sempre falo para os casaizinhos quando está acompanhando para noivado e casamento. Olha, agora é a fase. Porque quando vocês brigam, cada um vai para a sua casa. Mas quando a gente se casa, nós estamos diante de uma casa só. E precisa ser resolvido, conversar. Porque senão dorme um virado para um lado e o outro virado para o outro. Isso não acontece, né? Não.
Porque um homem e uma mulher que busca esse amor em Deus, vai lembrar que também Jesus nos ensinou a perdoar, a pedir perdão, a tratar com amor e carinho. Então, guarda aí. O que o marido tem que ter? Primeiro, amar a sua esposa. Depois, ser o líder da sua esposa, da sua casa e dos seus filhos. E vem mais algumas coisas na lista, que a gente já está falando. O marido deve cuidar. O que é esse cuidado? Quem ama, cuida. Todo mundo escuta falar isso, né? E quando a gente fala sobre Jesus, a gente fala amar e cuidar até o fim, amor e cuidado e proteção. Todas essas palavras nos fazem lembrar de Jesus. Quando a gente canta que Ele é escudo e proteção, eu preciso olhar para o meu esposo e ver isso nele também. Então, maridos, candidatos, esposos, vocês precisam cuidar da sua esposa, de tudo que ela necessita. Mulher gosta de carinho, gosta de atenção, gosta de elogio. Gente, cadê as mulheres falando amém? Né? Aí depois você ouviu assim, poxa, era tão carinhoso quando a gente namorava, agora, né? Nem um recadinho mais. Antes tinha tanto recadinho, tanto presentinho. Ah, minha filha, você vai ver depois de 10 anos de casado. Você vai ver depois de 20. Depois de 40, se ele te falar bom dia, você fica feliz. Fala, que isso? Não. Isso está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu me aproximar de Deus, mais eu vou ser apaixonado pelo meu esposo. E quanto mais o meu esposo buscar de Deus, mais eu olho para ele e vejo Jesus e eu me apaixono. E quanto mais a minha mulher se torna uma esposa fiel, amiga, companheira e que está orando, trazendo harmonia para casa, eu me torno apaixonada por ela. Quantas vezes não ouvimos pessoas dizendo, olha, tudo que eu não quero é voltar para casa. Então eu vou fazer outra coisa, ou eu vou para um lugar, não quero voltar para casa. Porque eu chegar em casa, vai começar, ai, faz isso, faz aquilo, por que você chegou agora, o que você está fazendo? Os valores começam a ficar trocados, porque a mulher não se sente mais amada, cuidada, protegida. E aí ela vai começar a mostrar o que ela precisa. Aí sabe o que o marido fala? Casei com uma jararaca. Mas olha, você é quem faz a sua mulher ser uma jararaca ou não. É verdade. Se você pensar, poxa, claro, gente, ninguém resiste a ser amado. Quando Jesus ama, nós nos entregamos a Ele e não queremos mais nada. Uma mulher que é amada, cuidada, protegida, ela não quer mais nada do que está disponível ao seu esposo, querendo agradar. Mas quando você vê um esposo, fala, só reclama, só fala, só está de cara feia, a culpa é sua. Tá vendo? Por quê? Porque a mulher, ela precisa desse cuidado. Agora, tem que ficar paparicando? Tem sim! Aí tem mulheres que falam, não, eu nem gosto de paparico. Não sou assim. Gente, que nada. Isso é gostoso. Então, você precisa cuidar da sua esposa. O texto também afirma, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O marido deve sempre cuidar para que ela esteja bem de saúde. Se houver necessidade de uma consulta médica, de ver o que ela precisa mostrar interesse pela esposa como um todo. Eu acho que o Luiz me alimenta demais, pode dar menos comida, viu, amor? Mas, gente, é tão gostoso ter a companhia do esposo em tudo. Esses dias eu estava falando com uma amiga e eu disse, olha,
Eu, graças a Deus, eu gosto disso, mas o Luiz, ele faz de tudo para, quando eu tenho médico, ir ao médico comigo. Ele pergunta para o médico, ele interfere, ele quer saber também para me ajudar. E eu também faço questão de estar com ele. A gente gosta de ir no supermercado junto, a gente gosta de fazer as coisas de casa juntos. Isso é muito legal, é um tempo que a gente passa junto. Não, eu tenho que ir no mercado sozinha, eu carrego todas aquelas compras, porque meu marido quer ficar em casa assistindo futebol. Oh. Não. Aí eu chego em casa, eu sou a mulher tão submissa, eu vou guardar todas as coisas enquanto ele está assistindo futebol. Não. É tão bom quando carrega a sua sacola, chega em casa, te ajuda a guardar as coisas, pergunta se você quer assistir alguma coisa junto. Gente, é o cuidado. Então o marido precisa assumir a responsabilidade de cuidar da sua esposa, espiritualmente, fisicamente, entregando tudo a ela. Tá difícil ou tá fácil? Tá fácil, não tá? Aí, olha lá. O marido também, olha lá, gente, voltando. O marido também é o provedor do lar. Já vimos que o marido deve amar, liderar, cuidar, e agora ele precisa prover a sua esposa. Isso significa que o marido é sim o provedor do lar. O marido é o responsável pela manutenção e a provisão do lar. Ele deve trabalhar, ganhar o pão de cada dia e prover todo o que é necessário para sua esposa e para sua família. Amém? Olha aí, glória a Deus. Fala assim, olha, o meu marido vai gostar de trabalhar, vai querer crescer, vai querer ver a família bem. Gente, esse negócio de homem que não quer trabalhar e a mulher tá que nem uma doida trabalhando, tá errado. Deus criou o homem como líder, como provedor. O homem precisa trabalhar e precisa trazer para dentro de casa o sustento necessário. Hoje, as mulheres acabaram sim entrando no mercado de trabalho e hoje a renda da mulher ajuda em muito dentro da casa, não é verdade? Só que o que acontece? Antes, a gente tinha que, existem ainda isso, né? As mulheres que não trabalham, ficam em casa e tem muito trabalho porque ela precisa cuidar do lar, da sua casa, lavar roupa, passar roupa, limpar a casa, cuidar dos filhos, isso é muito trabalho. Mas imagina para uma mulher que também trabalha fora e hoje ajuda na parte financeira. Então o marido também acaba ajudando dentro de casa. E os dois precisam trabalhar juntos. A mulher chega em casa do trabalho e ela já começa. Vai pôr a roupa para bater, dá comida para o filho, leva o outro. E o marido senta. Pô, trabalhei o dia inteiro, agora eu vou descansar. Hoje em dia os dois trabalham. E os dois devem trabalhar juntos também na manutenção da casa e da família. Quem não gosta de um marido que termina o almoço e ele já lava a louça? Gente, coisa linda, não é? Que tal uma bagunça, já começa a ajeitar. O marido que não deixa a toalha em cima da cama molhada. Que organiza. Olha, gente, esse negócio de lavar louça é uma bênção. O Luiz lavava louça em casa, até hoje organiza as coisas. Aí um dia ele falou, amor, comprei um presente para você. Eu falei, amor, comprei uma máquina de lavar louça. Ele comprou para ele, porque ele lavava a louça em casa. Não é, amor? Foi um presentão, né? Mas ele continua colocando a louça na máquina, gente, porque ela não vai sozinha para a máquina. Isso é muito bom, poder ter ajuda de alguém que está ali trabalhando
junto com você o tempo todo. Então, o marido precisa trabalhar. Se você quer casar, querido, vai trabalhar. Né? Não adianta chegar e falar, tô orando por você, quero casar. Você trabalha? Ainda não. Sai fora, hein? Vem querer trabalhar, amém? Então, olha só. Seja o provedor do lar. Mesmo que não consiga, isso é muito importante. Mesmo que você não consiga ter todas as coisas que o sistema do mundo diz que são necessários para que você seja feliz, a Bíblia ensina que vale mais o espiritual do que a matéria. Então, não é só buscar o sustento lá fora e aquele marido que usa isso como desculpa, porque ele tem que dar o melhor estudo, a melhor escola, ou ele tem que dar tudo para a esposa, mas ele não está dentro de casa, amando, cuidando, liderando e ajudando. Não precisamos ter tudo o que o mundo diz que você precisa ter para ser uma pessoa bem-sucedida. Ser bem-sucedido é ter a sua família buscando ao Senhor, os seus filhos na presença do Senhor e sendo fiel ao Senhor, para que você receba da fidelidade do Senhor, te dando o que é necessário para cada dia. Amém? Não adianta, eu tenho um marido que vive trabalhando, correndo para todos os lados, mas a presença dele na minha casa, comigo, não é real, nem com os meus filhos. Mas eu estou fazendo isso por amor a você. Então eu queria que você ganhasse um pouco menos, mas estivesse presente dentro da nossa casa. Às vezes a realidade de buscar, de ser o provedor, tira a outra parte de amar, de cuidar, de ter atenção, de estar juntos. Isso é o mais importante. Agora, como que o marido vai amar, liderar, prover, cuidar, se ele não buscar isso em Deus? Vai ser impossível. E a palavra de Deus diz em muitos momentos, aquele que não consegue liderar primeiro sua casa, o que vai liderar lá fora? Qual é o seu testemunho? A sua casa precisa ser o primeiro lugar onde você é o líder, onde você entende. Amém? Então queira, muito mais do que um marido rico e próspero, um marido temente ao Senhor e trabalhador. Com certeza vocês juntos vão alcançar aquilo que Deus tem para vocês. Buscando ao Senhor, a gente tem todas as coisas, amém? E agora vamos falar das mulheres. Mas não esquece, hein? O marido precisa amar a sua esposa como Jesus. Agora nós vamos falar da mulher, que é comparada com a igreja do Senhor. Mas, olha só, tem funções muito importantes para que abra o coração, para que Jesus seja o nosso líder. A mulher deve ser submissa ao seu esposo. A palavra diz para que as mulheres sujeitem-se ao seu esposo, estejam sob a mesma missão. A mulher inteligente entende o princípio de liderança e entende que no casamento o líder é o marido. Eu vou falar por mim, eu posso falar o meu testemunho. Eu vim de um lar onde os meus pais eram separados. E a minha mãe precisou assumir a liderança da casa, porque o meu pai não estava mais presente. E a minha mãe se tornou para nós aquela mãe que tem que trabalhar, tem que nos direcionar e ela tem que fazer tudo. Ela transmite tudo. Então nós, eu e a minha irmã e o meu irmão, a figura da minha mãe era muito importante. Então nós nos tornamos mulheres que tinham que fazer tudo. Então, fui trabalhar, fui ganhar o meu dinheiro, fazer a faculdade. E quando a gente começa, como mulher, a fazer certas coisas e
ter essas coisas e a gente não tem tão firme a figura de um pai ou de um líder dentro de casa, a gente assume responsabilidades que não são nossas. Então, quando eu casei, eu continuava liderando muitas coisas. Então, eu marcava com já o cara que ia fazer o negócio do jardim, eu já tinha decidido tudo, eu falava, Luiz, teve uma hora que eu precisei parar e ver que eu não estava no meu lugar. Eu estava fazendo coisas que não era mais para eu fazer. Mas para mim era difícil porque eu vim de um lar, de uma estrutura onde a minha mãe era líder. Mas aí que tem o segredo daquela que volta para Cristo e fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor traz a verdade, o Senhor mostra onde nós erramos e o Senhor conserta todas as coisas. E eu e o Luiz oramos, tivemos ajuda e falamos, não, peraí, passo para trás. Eu casei, agora eu tenho alguém que cuida de mim, que me protege, que cuida do meu lar e que as decisões vêm dele. André, sai de cena. E graças a Deus, gente, eu saí tanto de cena que às vezes o Luiz quer que até que eu entre em cena, né, amor? Mas eu falei, não, amor. E tem hora que eu falo, amor, o que você acha? Fácil deixar só para eu decidir. Sim! Eu vou orar para que Deus fale com você e isso vai ser a vontade de Deus. Agora, se submeter é estar sobre a mesma missão do esposo. E muitas vezes a gente vem de uma estrutura, as mulheres, onde o mundo coloca, o mundo corporativo, tudo, olha, as melhores profissionais de empresa hoje são as mulheres, hoje as mulheres estão... E aí entra aquela onda de que a mulher ganha hoje melhor que o homem já está perdendo o mercado de trabalho, e começa a vir aquelas coisas que as mulheres vão se enchendo, né? Então eu tenho um padrão. Aí entra dentro da igreja... Está buscando. Hoje aquele ali, não, ganha nada. Alguém que mude o meu jeito, o meu pensamento, não, eu já acostumei a ser assim. E eu vou te falar, quanto mais velha nós ficamos, solteiras e independentes, mais difícil é de sair de cena e ver que nós somos sensíveis e estamos esperando alguém que nos lidere. Então, não queira liderar a sua vida. Comece deixando Jesus ser o líder da sua vida, mudando a sua história, aquilo que você traz na sua vida, mas entenda que você está à espera de um líder e você precisa se submeter àquela liderança. Mas qual é o segredo disso? O segredo é que quando nós temos um esposo que é temente ao Senhor, que busca o Senhor, e Ele quer amar, cuidar, me proteger, e a minha opinião tem importância para Ele, e Ele quer me ver feliz. Qual é a dificuldade que você tem de se submeter a alguém assim? Nenhuma. Porque Ele está fazendo por amor, por você. Ele quer que você seja o melhor. Então, se submeter a isso é muito bom. Então, vocês precisam ter uma conversa entre um e outro. Mas e se tiver opiniões diferentes? Aí, minha amada, deixe que o líder da casa resolva. E ore para que seja feita a vontade de Deus. Eu lembro que eu estava ouvindo uma mensagem da Ana Paula Valadão, pregando no Congresso de Mulheres. E ela disse que ela teve uma briga muito feia com o marido dela. E quando eles estavam discutindo para chegar a um consenso, o Espírito Santo falou com ela: Ei, o que você está fazendo? Fica quieta. E ela disse que naquela hora ela ouviu tão forte a voz do Espírito Santo e ela ficou quieta. E falou, eu vou orar. E disse que ela foi para o quarto, ela começou a chorar. E ela falou, Senhor, me perdoa. Eu preciso orar
não sou eu que convenço o meu esposo, é o Senhor, é a sua vontade. Então eu quero que o Senhor fale com ele, que o Senhor mova o coração dele. E ela disse que ela falando, orando ali, ele veio e falou, me perdoa, eu acho que o que você estava falando está correto. E ela falou assim, eu fui pedir a opinião do Espírito Santo. Então, esposas, aprendam isso. Orem para que o seu esposo seja direcionado pelo Espírito. E se você tiver certeza que ele é um marido de Deus, o que ele falar, você vai tomar como resposta vinda de Deus. Mas o que é difícil se submeter? A alguém que não busca a vontade de Deus, que não está presente com Deus, não ora e não tem esse tempo junto. Uma coisa que é muito importante, maridos precisam orar pelas suas esposas. Eu lembro que eu e o Luiz fizemos uma lista do que cada um tinha que mudar no outro, que não gostava, que precisava mudar para melhorar. E nós fizemos tal. E aí a gente sempre tem justificativas por que a gente faz aquilo. Mas naquela hora a gente falou, não, sem justificativa, nós vamos ler aquilo e vamos orar pedindo ao Senhor que a gente mude. E aí passou um tempo, eu voltei a fazer algumas coisas que ele tinha pedido para eu não fazer. E eu lembro que ele falou assim, eu falei, amor, me perdoa. E aí ele falou, amor, perdão é mudança de atitude. E aí eu falei para ele, mas você está orando para eu mudar? Aí ele ficou quieto. Eu falei, sabe por quê, amor? Eu quero que você ore comigo. Se tem alguma coisa, eu preciso de oração. Então, nós precisamos orar juntos. Quantos casais não têm uma rotina de orar um pelo outro, de orar pela sua esposa, pelo seu esposo? Então, uma mulher sábia, inteligente, que se submete ao seu esposo, ela vai orar para que o seu esposo fique firme em Deus. Eu não esqueço da Vasti falando aqui um dia. A Vasti disse assim, quanto mais eu vejo o Gil apaixonado por Deus, apaixonado por pessoas, amando e servindo as pessoas, mais eu sou apaixonada por ele. E é verdade. Uma esposa que vê o seu esposo apaixonado por Jesus, um esposo que ora, que está ali junto, ela se apaixona. Mas quantos casamentos começam e vão perdendo na correria do dia a dia, nos afazeres da casa, nos afazeres do trabalho, no cansaço, que um chega do lado do outro e fala, boa noite. Quando tem o boa noite? E vai falar que nem o pastor Cláudio Duarte. Meus queridos, vocês estão querendo casar para fazer sexo? Cuidado. Depois que casa, você faz menos. Isso não é para fazer antes, hein, gente? Sexo é para o casamento, né? A gente está vendo isso no livrinho. Mas por quê? Está tão cansado que até a parte de namorar, de estar junto com a sua esposa, agora que está liberado, abençoado, boa noite. E tem alguns que ainda falam, olha, vamos dormir com 2 edredom, porque esse negócio de puxar um do outro, eu quero um só meu. Casa e fica cada um para o canto. A gente precisa voltar e falar, olha, eu quero ser submissa a esse esposo, eu quero estar debaixo da mesma missão. Olha só, a palavra sujeição na língua original é uma composição de 2 palavras. Upo, que significa estar sobre o mesmo teto, que significa ordem. A ideia de estar na sua posição dentro de uma organização, isso quer dizer, dentro da organização formada por Deus como família, eu preciso entender que eu sou liderada e submissa ao meu líder. Deus estabeleceu a organização da família para que o homem saiba quem ele é e a esposa também. A mulher deve entender que estar nessa posição é estar sob proteção e cuidado do seu marido. Algumas mulheres pensam ao contrário, que é estar sobre a ordem do seu marido e só. Não, ele está para cuidar e amar. E o que ele falar, acabou. É resposta vinda de Deus. Amém? Em outras palavras, a parte mais difícil, que é liderar, cuidar e prover, está sobre os ombros do marido. É sim a parte mais difícil. Mas Jesus
te deu aquilo que você é capaz nele. Então busque no Senhor ser parecido como Cristo. Amém? E a mulher, além de ser submissa, ela também é inteligente. Ela diz: respeite o seu marido. Além de se submeter à liderança do marido, a mulher também tem o dever de respeitá-lo. A palavra respeitar também traz a ideia de reverenciar, tratar com amor e com honra. Olha que lindo. Se cremos que Deus nos deu o cônjuge, o nosso marido, nós devemos entender que ganhamos um presente para amar, respeitar e honrar. Não é lindo? É fácil fazer isso? Não. Porque o problema das mulheres, e eu começo falando por mim, principalmente quando a gente fala muito, poucas mulheres falam muito, mas vou até beber água. O marido começa a falar e a mulher já começa a falar junto. Mas será que não... Não, mas é melhor você fazer isso, não sei o quê. Não, mas é que você podia... Olha, respeite o seu marido. Ouça a opinião dele. Ouça o que ele vai dizer. Isso também a gente aprende em Cristo. Porque muitas vezes a gente, como mulher ou qualquer um, a gente acaba querendo dizer para Jesus o que ele deve fazer para nós. Quantas vezes as nossas orações para Jesus é: Senhor, me dá isso, me abençoa para eu conseguir isso, abençoa fulano para ter isso, não sei o quê. E aí a gente leva isso direto para o nosso esposo. Será que você não pode fazer isso, que não dá para fazer isso? Não é melhor você fazer isso? E a gente esquece o valor do respeito e da honra, de ouvir, de saber a hora certa de falar. Por isso que muitos maridos, quando estão numa crise no casamento, eles falam assim: olha, ela não me respeita, ela não me respeita, eu não me sinto honrado. E é horrível ouvir isso, é horrível, porque nós precisamos buscar esse domínio próprio que a gente falou lá do fruto do Espírito em Cristo. Quantas vezes eu não falo isso para minhas discípulas, porque Deus tem falado comigo e eu trabalho isso com a minha discipuladora, que eu preciso ficar mais quieta no que eu falo com o meu esposo e falar mais com Deus. Porque aí Deus acalma o meu coração. Porque a gente acha que o marido é um terapeuta, então ele chega em casa, a gente já começa. Oi, como foi seu dia? O meu foi assim, foi assim, foi assim. Mas o que você fez? Você fez tal coisa? Você pagou tal... Quando a gente vê, não tem nem o respeito do tempo do esposo, do jeito como ele fala, do que ele gostaria de fazer. Então, a mulher precisa entender que o respeito e a honra para um homem é como o amor e o cuidado que ela espera de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus espera isso da igreja. Ele espera que a igreja o honre, que a igreja dê amor e esteja presente com ele. Amém? Fácil também? Não. Mas a gente consegue em Cristo Jesus. Amém? Eu posso ser uma esposa melhor, eu posso honrar, eu posso respeitar o meu esposo. Eu preciso buscar isso em Deus e ser transformada todos os dias. Mas o esposo, ele pode amar, cuidar, proteger, prover para sua esposa, para sua família, se ele for um homem temente ao Senhor. Os cônjuges devem sempre elogiar um ao outro, apreciar seus pontos fortes, suas habilidades e orar pelas suas fraquezas e necessidades. Gente, não é o contrário. Não é falar para ele ou para ela das suas fraquezas e necessidades, mas é elogiar os seus pontos fortes, aquilo que ele acrescenta, e orar ao Senhor por aquilo que ainda é uma necessidade ou uma fraqueza um do outro. Os casamentos começam a dar errado quando nós decidimos começar a mostrar para ele tudo o que ele faz de errado e todas as fraquezas dele. E assim o esposo para a esposa: você só faz isso errado, tudo que você faz não dá certo. Olha aí,
parece que você faz o bolo, não dá certo. Vai fazer não sei o quê, não dá certo. Ó, eu peguei minha blusa, ela está cheia de bolinha. E aí a gente começa a apontar mais as necessidades e as fraquezas do que dizer, olha, não existe coisa melhor do que estar com você. Você era tudo o que faltava. Como eu me sinto bem estando ao seu lado. Você me traz certeza de que a gente vai passar por isso juntos. O que você deseja? Quais são os planos que a gente tem para a nossa família? Né? Isso é gostoso demais. Isso precisa partir de um do outro para que a gente sonhe isso junto. Mas as fraquezas e as necessidades, fale com Deus. Senhor, ajuda o meu esposo a ser mais carinhoso. Senhor, ajuda ele a olhar para mim e ver que tudo que eu queria era só um abraço. Né? Ajuda ele a ver que ele precisa estar mais em casa, me ajudar mais com as crianças, seja o que for. Coloque as suas necessidades e fraquezas diante de Deus. Amém? Eu vou chamar o pessoal aqui e a gente já vai estar finalizando. Mas a gente precisa voltar um pouco e falar, tudo isso está relacionado a começar pelo seu relacionamento com Jesus. Ele é o seu Senhor, Ele entregou a vida dele por você. E você precisa se submeter a Ele, para que o seu casamento, para aquilo que você, ainda que vai se casar, para que o seu futuro casamento esteja e seja felizes para sempre. O marido deve amar, liderar, cuidar e prover a sua esposa. E a sua esposa, a mulher, deve amar, respeitar e honrar o seu marido. Mas tudo isso, os dois precisam estar juntos. Por isso que a palavra de Deus fala que o cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. Impossível. Um casamento firmado em Deus é, com certeza, felizes para sempre. Amém? Feche os seus olhos. Se você é casado, ore agora pelo seu esposo ou pela sua esposa. Eu não sei se você já fez isso hoje, mas comece colocando o seu esposo e a sua esposa diante do Senhor. E se você é solteiro, ore agora pela pessoa que Deus tem separado para você. Se existe o desejo de você se casar, ore por essa pessoa. Como você gostaria que ela fosse? Como está a sua vida hoje, para que você entenda muito bem qual é o seu papel? Ore agora. Eu desde agora, eu já oro pela esposa do José e pelo esposo da Ana. E eu peço sempre, Deus, que eles sejam tementes ao Senhor, que eles sejam exemplos de busca no Senhor. Não existe coisa melhor do que imaginar os meus filhos tendo um legado na tua presença. Então ore pelo casamento dos seus filhos, se você tem filhos que ainda não se casaram, se você tem filhos casados que estão passando por problema, ou se os seus pais estão com um casamento que já não é um exemplo e um modelo para você. Ore agora. Agora é um tempo para a gente orar e colocar isso diante do Senhor. Pai, eu sei que às vezes nós não temos exemplos dentro de casa, de um casamento onde o pai foi o líder que amou, cuidou e protegeu a sua família. E nem casamentos que muitas vezes a mulher nunca honrou, respeitou e amou o seu esposo. Isso, Pai, traz para o nosso coração tantas coisas. Eu me lembro quando eu não queria me casar, porque eu não queria que acontecesse comigo o que aconteceu com os meus pais. Mas quando nós conhecemos ao Senhor, nós não temos medo nenhum de nos entregarmos ao Senhor. Porque o Senhor entregou a sua vida por nós. E por isso, papai, nós estamos aqui orando por uma família inabalável. Uma família que precisa ser exemplo lá fora. Onde estamos lutando contra valores que dizem, ó Deus, que são totalmente inversos da tua palavra.
Por isso, Senhor, abençoa cada família aqui representada, Senhor. Cada família aqui representada, filhos, cada casamento. Quero ser livre para que o esposo ti. Entenda, Deus, o seu papel e a Então esposa entrego o seu. tudo Senhor, te pedimos pelos jovens pés. que aqui estão, que querem se casar. Senhor, Começa, Deus, tratar o coração esse de cada é o um. meu desejo. Nós queremos fazer a sua vontade, Senhor. O nosso desejo Esse é é o meu fazer a prazer. tua vontade. A tua vontade é que casamentos sejam uma Esse aliança é para a o meu vida inteira. desejo. Que os casamentos, ó Deus, que começarem agora, Ser dessa nova usado geração, por ti. sejam casamentos para sempre, casamentos baseados na tua palavra, nos teus valores, e que eles lutem todos os dias para buscar esse amor no Senhor, para serem casamentos quero ser para santo. sempre, ó Deus. Nós te Quero me agradecemos, esvaziar sabendo que o Senhor de fará mim. infinitamente Eu quero mais. ser E eu alguém sei que o Senhor é poderoso para restaurar aos teus aqueles pés. casamentos que Eu quero ser ainda pra sempre precisam do teu. toque do Senhor. Então restaura Então casamentos, entrego tudo restaura o aos amor, teus pés. restaura o cuidado e restaura o carinho, o amor, ó Deus, o respeito, a honra quero me uns encher. pelos outros. Papai, nós pedimos que haja um Tua avivamento vontade nas para famílias, mim, nos casamentos que o dessa teu igreja, amor e que nesse tempo que estamos passando em renove o oração, meu viver. possamos ouvir grandes Quero ser testemunhos livre pra do que o ti. Senhor tem feito nas famílias, Então que entrego sejam tudo para a honra aos e teus para a pés. glória do Senhor, em nome de Senhor. Jesus, amém? Esse é o meu desejo. Cante essa música agora, adorando ao Senhor, colocando sua vida na presença do Senhor. Este é o meu prazer. Pode ficar em pé, igreja. Esse é o meu desejo. Isso ao Senhor. Ser usado por ti. Esse é o meu desejo. Esse é o meu prazer. Ser usado por ti. Eu quero ser santo. Quero esvaziar de mim. Eu quero te sentir mais perto de mim. E a minha vida é pra te servir. É pra te servir. Esse é o meu desejo. Esse é o meu prazer. Esse é o meu desejo. Ser usado por ti. Esse é o meu desejo. Esse é o meu prazer. Ser usado por ti. Amém. Olha aqui, se você quer que o seu casamento seja santo, busque, seja Jesus na sua esposa, seja Jesus na sua casa, seja Jesus em todos os seus relacionamentos. E a gente precisa orar para que esses novos casamentos venham na base da santidade do Senhor, para que se levantem famílias íntegras, puras e que busquem ao Senhor. Então, não negocie seus valores, tenha um casamento santo, um namoro santo, um noivado santo, para que isso exale a presença do Senhor naquilo que você está fazendo. Não negocia no namoro a sexualidade fora do casamento. Não negocia ser santo dentro da sua casa quando você olha para outra mulher na rua.
e você já é casado, ou quando os seus pensamentos já estão em outras coisas, ou você tem buscado prazer em outros lugares. Seja usado por Deus para ser Jesus, para ter Jesus, levar Jesus para a tua casa. Busque santidade. Santidade para aquele que está solteiro, santidade para aquele que está casado, é santidade para a igreja de Cristo. Então eu queria que você erguesse a sua mão e pudesse pedir isso ao Senhor. Senhor, eu quero ser santo. Esse é o meu desejo. E eu peço, ó Pai, que nos meus relacionamentos, na minha casa, com meu esposo ou com a minha esposa, eu seja santo. Que a graça, que o amor de Jesus, que a comunhão de Cristo, que as misericórdias do Senhor seja contigo e que você seja usado para ser um canal de bênção no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus. Vai na graça e na paz do Senhor, amém? Glória a Deus!